Meu nome é Reinaldo César, eu sou pesquisador pós-doutorado aqui do Grupo BR Energias, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Por que é importante a gente fazer o refino do biogás para o biometano, para aplicar ele principalmente na geração de energia, ou motores a combustão, ou aplicações veiculares? Porque o biogás ele produz alguns resíduos que são impurezas, que é conhecido principalmente como H2S, ou sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio ele é altamente corrosivo, além de ser muito tóxico, perigoso para a manipulação dele. Então, nosso interesse é fazer filtros que sejam capazes de reter 100% essa impureza, que é o caso do sulfeto de hidrogênio, para que não haja corrosão nos equipamentos que vai passar esse material. Por exemplo, se eu pensar numa tubulação onde os gases vão ser entregados tanto para a produção industrial, tanto para aplicações veiculares, vai passar por essas tubulações. Se tiver contaminantes com o sulfeto de hidrogênio, vai corroer e vai estragar essa tubulação. Da mesma forma, se entrar nos motores, vai corroer e vai inviabilizar o funcionamento desses motores. Com esse interesse de resolver esse problema, nosso grupo pensou numa solução ecologicamente viável. O que seria essa solução? Então, utilizar esses resíduos da biomassa, produzir carbono de altíssima eficiência e esse carbono ser capaz, por processos químicos de absorção, reter essas impurezas desse gás e transformar o biogás num biometano de altíssima pureza. Com esse filtro que nós desenvolvemos atualmente, nós somos capazes, no mínimo, de reter 96% do sulfeto de hidrogênio, que é esse gás corrosivo que nós estamos falando, e mais ou menos 40% de CO2, que também é oriundo da produção do biogás. Então a gente tem um filtro altamente eficiente, que é capaz de ser 5 vezes, no mínimo, mais barato que a produção hoje. Quando a gente compara a nossa escala de produção com uma escala de produção industrial hoje utilizada, a gente tem uma eficiência 5 vezes maior. Então, nós gostaríamos de mostrar que nosso trabalho ele é altamente eficiente porque a gente utiliza uma nova técnica. A gente utiliza micro e nanopó de carbono, enquanto as produções comerciais utilizam pellets. Esses pellets têm baixa eficiência, então eles têm que aumentar a quantidade para chegar na eficiência necessária para retirar esses gases contaminantes. Já no nosso caso, como a gente utiliza micro e nanopó de carbono, a gente precisa de volumes muito menores, tornando muito mais viável, mais barato e ecologicamente correto. Dando continuidade aqui à explicação do nosso tema otimizado refino biogás, como a gente pode observar aqui no nosso detector, não há nenhum vazamento, então é um sistema altamente seguro. Então a gente não tem risco de manuseio do filtro. A gente pode observar na sequência que aqui é o acesso à entrada da composição de biogás. Nossa formulação é 500 ppm, parte por milhão, de sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, composto também de 40% de CO2 e balanço de CH4. Esse balanço é mais ou menos 60%. Com a passagem do gás, a gente tem o controle da pressão aplicada no filtro. Então a gente precisa sempre ter esse controle, porque o filtro pode trabalhar com diferentes pressões. E ao mesmo tempo que a pressão, eu preciso ter um sistema de controle de fluxo, onde determine quanto de fluxo vai passar para poder analisar a absorção. Por que é necessário ter um controle de pressão e de fluxo? Porque em diferentes processos vai ter diferentes vazões de gás e diferentes pressões aplicadas. Então, com esse modelo otimizado que nós criamos, é possível então eu analisar o tempo de saturação do meu filtro e também caracterizar a sua eficiência. E para poder ter certeza que nosso filtro está trabalhando numa pressão constante, nós temos também mais um manômetro e esse manômetro determina qual que é a pressão de trabalho dentro desse filtro. Na sequência, o controle de saída do fluxo. Então, o fluxo que entra tem que ser sempre igual ao fluxo que sai, para eu poder ter uma análise que seja precisa. E na sequência, eu protejo meu sistema com uma válvula de segurança na saída. Então, essa válvula reguladora, ela me controla a pressão de saída, onde protejo o meu sistema de calibração. Como a gente pode ver aqui, eu tenho minha análise do meu filtro, onde eu posso ver na linha verde aqui a curva que eu tenho do caso do metano, que é o CH4, na linha preta aqui é o CO2 e bem aqui embaixo é o H2S. Então esse é o comportamento que eu analiso a minha eficiência do filtro de biogás. Como eu expliquei um pouco anteriormente, esse trabalho é muito importante porque o foco dele é a gente utilizar o biogás, que é um resíduo, né, principalmente produzido aí por biomassa, resto de material orgânico, de grandes produções. Esse biogás, ele apresenta, como eu falei, alguns contaminantes que são corrosivos e tóxicos, como o sulfeto de hidrogênio. Então, a partir do desenvolvimento desse filtro altamente eficiente, a gente conseguiu
atingir no mínimo 96% de remoção desse gás que prejudica os equipamentos que podem ser utilizados tanto para geração de energia como transporte urbano. Significa que utilizando micro nanopó de carbono a gente tem altíssima eficiência, que era um desafio hoje na produção em escala industrial, porque não se tinha as tecnologias que nós desenvolvemos para poder aplicar esse micro nanopó de carbono. O pessoal utilizava pellets, que são pequenos grãos de carbono colados, e esses não têm tanta eficiência como o nosso sistema desenvolvido. Então aqui a gente está bastante otimista em pensar agora em novas formas de produzir esse carbono em escala para poder entregar para o mercado esses filtros e melhorar ainda mais a produção de energia renovável no Brasil.